fazer duas passagens inicialmente. É uma passagem, e aí que vai desencadear o processo que eu vou passar para vocês. É uma passagem de Platão para os estoicos e Aristóteles para os estoicos. Então são duas passagens que a gente vai fazer. É fundamentalmente filosofia mesmo. A passagem do Platão para os estoicos, eu acredito que a gente vai correr bem, porque é muito bonito, é um platonismo, que é uma coisa muito bonita. A passagem do Aristóteles é um pouco mais cruel, mais difícil. No Aristóteles, os estoicos é a teoria das categorias. Essas categorias passam do Aristóteles para os estoicos. Isso nos conduz até Kant, isso nos conduz ao Peirce, nos conduz a uma série de linhas de pensamento. Enquanto que o Platão e os estoicos nos libera do infinito, teoria da linguagem. São essas questões que vão, teoria das ciências, por exemplo, que vão emergir para nós. Então, quando eu disse para vocês que a aula é centrada na lógica do sentido, para todas essas orientações, vocês vão verificar que eu vou poder, por exemplo, em um dado instante, trabalhar em filosofia da linguagem, por exemplo, como em crítica e clínica. O Deleuze trabalha numa categoria chamada fórmula, que inclusive a Sueli Rolim fez uma tradução para mim, usando o Barthes do Melville. Eu vou pedir tudo isso para vocês, necessariamente, para a gente fazer um curso que não tem mais cabimento fazer com vocês de outra forma. Não tem. Aqui todos vocês têm condição de fazer um acompanhamento mais profundo do trabalho e, literalmente, assim eu penso, se as coisas não conseguirem atravessar, acho que está tudo bem. Eu que não estou indo bem. Porque vocês têm todas as condições teóricas que vocês já ouviram de estudar os textos que eu vou trabalhar. Vou fazer uma série de distinções que pode ser que para alguém seja arbitrária, mas que para nós vai ser definitiva. E alguns outros autores não as usam como arbitrárias. Por exemplo, eu vou utilizar o Peirce e considerá-lo o inventor da semiótica. Então vai aparecer uma ciência da linguagem aqui para nós, chamada semiótica, e essa ciência, o fundador dela é o Peirce. Vai aparecer uma outra ciência chamada semiologia, e o fundador dela é o Saussure. Tá? Então, essa distinção entre semiótica e semiologia, nós vamos fazer. Nós vamos fazer, por exemplo, o Guattari usava muito isso, o Deledare usa muito isso, alguns autores de filosofia da linguagem, de linguística, usam muito isso. Pode ser que alguém não utilize, pouco me importa. Então, a distinção semiótica-semiologia. A semiologia teria nascimento, na minha orientação, com o Saussure, mais ou menos em 1910, 1914, não me lembro a época exatamente, e ela é fundada numa pesquisa de linguística. A linguística seria, e é isso realmente, isso daqui é invariável, a linguística é uma ciência da linguagem. Ou seja, digo assim, a linguística é uma ciência da língua. A linguística estuda as línguas enquanto tal. É isso que é o objeto de estudo da linguística, são as línguas do brasileiro, o alemão, o chinês, etc. E a semiologia é exatamente a ciência que teria a linguística como modelo. O modelo da semiologia seria a linguística.
E um dos elementos que já aparece na linguística, que fica já um lugar definitivo para ela, é o fato de que a linguística é dicotômica. Ela trabalha sempre com pares de termos. Significante, significado, língua, fala, sintagma, performance, desempenho, competência e assim por diante. É uma série de termos dicotômicos, enquanto que a semiótica é tricotômica. Ela trabalha sempre com 3 termos. Sempre com 3 termos. Então a gente até pode aproveitar isso daqui, e é um pouco de excesso que eu estou dizendo, mas é bom porque marca. Quando você pega a linguística, o modelo da semiologia, você trabalha com significante e significado. Mas quando você vai para a semiótica, aparece a referência. Quer dizer, referência é um componente extra-linguístico, não sei se vocês estão entendendo, um componente extra-linguístico, mas que aparece na semiótica e não aparece na semiologia. Porque toda a questão da semiologia é sempre uma questão modelada na linguística. A semiologia não se preocupa com os termos que escapam da linguística. Ela não se preocupa com isso. Quando nós estudamos a semiótica, nós vamos ver o Peirce, ou o que se origina nele, fazer uma distribuição dos signos. Ele diz que os signos são 3, o ícone, o índice, o símbolo, e o símbolo seria o signo propriamente linguístico. O símbolo seria o signo propriamente linguístico. Então, não é que na semiótica não apareça a questão da língua, aparece a questão da língua. É que na linguística, na semiologia, o único signo que prevalece é o símbolo. Ou seja, a semiologia está apenas ocupando-se com o símbolo. Certo? Então nós teríamos esses 2 modelos, que eu ainda não trabalhei, só apenas de uma noção rápida. Esses 2 modelos vai permitir, e isso aparece no Mille Platô, vai permitir ao Deleuze, ao Guattari, falar de tipos variados de semióticas, onde eles vão opor, se ficar difícil vocês digam, eles vão opor vários tipos de semiótica ao modelo semiológico. Porque o modelo da semiologia, ele é centrado nesses pares dicotômicos. Assim que trabalha a semiologia. Agora, como a semiótica começa a trazer uma série de componentes novos, o Deleuze e o Guattari parece que é isso, descobrir outros tipos de funcionamento possível fora do modelo da semiologia. Eles vão atrelar a questão da semiologia, a questão da semiótica, ao campo político. Atrelam a isso. Vocês vão ver o Deleuze falando em semióticas assignificantes, semióticas bárbaras, em semióticas nômades. Quer dizer, vai começar a lançar, por causa dessa distinção, porque se não houvesse essa distinção, isso não seria possível ser feito, você ficaria preso na semiologia. Ele começa a lançar a existência de teorias dos signos que nada tem a ver no modelo semiológico. E como eu disse para vocês, a semiologia traz o modelo da linguística. E esse modelo da semiologia é o modelo da psicanálise francesa. É toda centrada na semiologia, toda centrada na linguística. E o Deleuze e o Guattari escapam para a semiótica, e aí começa a nascer uma coisa muito bonita, que vai ser a nossa investigação, que são autores que provavelmente vocês nunca tiveram a possibilidade de investigá-los, tipo Resmilev, por exemplo, não sei nem se é essa a pronúncia, né? Vamos usar essa pronúncia. Resmilev vai ser o autor fundamental nosso nessa questão. Originário na semiótica, nós podemos fazer um investimento nesse tipo de autor. Certo? Muito bem. Por incrível que pareça, os orientadores disso estão, os indexadores disso estão na lógica do sentido. Estão ali dados para nós. Agora, quando a gente pega essa passagem, Platão para os estoicos, que é a passagem, esse texto vai indicar, o último capítulo, exatamente, que é o texto agora. O último capítulo, se eu não me engano, é assim. O Deleuze diz na última frase aqui, na verdade,
Só os filósofos da pura imanência escapam ao platonismo, dos estoicos a Spinoza ou Nietzsche. Então isso daqui implica em que eu construo o platonismo para vocês. Eu vou construir o platonismo para vocês para mostrar o que Deleuze está dizendo, que esses filósofos da pura imanência vão escapar ao platonismo. Inicialmente, com Platão, eu vou usar 4 textos, 4 livros, que é a República, o Filéto, o Crátido e o Parmênides. Esses 4 livros nós vamos trabalhar neles. Os 4 livros nós vamos fundamentalmente trabalhar neles. Agora, eu não vou pesar em vocês, eu vou procurar facilitar o máximo possível. Então, inicialmente, nós vamos começar a ler o Platão no livro 6 e no livro 7 da República, que é a questão da linha e a questão da caverna. Na questão da caverna, eu vou usar até uma coisa fácil, eu vou usar o Heidegger. Vou usar a teoria do Heidegger, a paideia e a aletheia, vou usar isso. O Heidegger tem, não sei se tem traduzido. O Heidegger está naquele texto, questão 2, em francês, no caso francês, questão 2, que é uma passagem muito fácil de ser entendida, muito fácil de ser entendida. Então eu vou usar a caverna e vou usar a linha no caso da República. Vou usar esses dois inicialmente na República, vocês entendem. Nós temos uma visão própria do que é o platonismo, uma compreensão do que é o platonismo. Certo? Vamos começar hoje. Agora, em seguida, eu vou para o Crático. E no Crático é o problema da filosofia da linguagem, que nós vamos trabalhar. O Crático vai ser orientador, nós temos um orientador fantástico, que é o Vitor Goldschmidt. Eu vou usar ele para orientar isso no confronto com os históricos. Ele nos dois trabalhos. Ele no trabalho dos históricos e no trabalho do Platão. Eu uso os dois, vou usar os dois. O Parmênides e o Filéto deixam um pouco para frente. Agora, eu tenho também textos e comentários sobre o Filéto, que vai nos orientar. Tá? Então vamos começar com a linha e a caverna. A linha e a caverna. Está bem, tá? Como é que está, gente? Então vamos com linha e caderno. Agora, se preste atenção, existe em português, é uma coisa incrível, eu vou dizer uma coisa para vocês, que é decepcionante, é de entristecer. Eu acho que a gente pega o texto em português e complica, a gente não entende. Você pega um texto, a tradução francesa, por exemplo, do grego, você entende, você pega a tradução, você não está entendendo nada. É uma coisa assim de... entristecedor. Pega a espanhola, fica mais difícil. É uma coisa pavorosa. Mas nós não temos outro recurso. Existe a República em português da Calouste Noviquiano. Viu? Aí a gente faz anotações no livro. Então, na República, no livro 6 e 7, sobretudo o livro 6, que é o problema da linha, vai haver uma afirmação platônica. Platão vai fazer uma afirmação. A afirmação básica da obra dele. Ele diz que o ser, e aqui a palavra ser, é tradutível por aquilo que existe. O ser é aquilo que existe. E Platão vai dizer que o ser tem 2 polos. Ele não usa polo. É inteligível e sensível. O ser é inteligível e sensível. Tem essas 2 maneiras de aparecer. O nome usado para isso é eidos, é I-D-O-S. Então existe um eidos sensível e um eidos inteligível. Certo? Então, sensível e inteligível. Então vocês vejam que a filosofia está tendo início. Ela está tendo início. E no início da filosofia já emergiu o ser com 2 perspectivas. Ele é sensível e é inteligível, gerando. Aqui é que vai aparecer. É importante que vocês entendam isso, preste atenção no que eu vou dizer, porque é um corte definitivo. Se ele é sensível, se ele é inteligível, ele pressupõe 2 instrumentos de apreensão. De um lado a sensibilidade, do outro lado o intelecto. Então, quando eu falar em sensibilidade e intelecto,
Eu estou no campo da teoria do conhecimento. Quando eu falar em eidos sensível e eidos inteligível, eu estou na ontologia, ou metafísica. Vocês entenderam? Então, essa distinção é necessária que seja feita de imediato. Quando você está tratando do sujeito que está conhecendo, então o sujeito que conhece utiliza a sensibilidade e utiliza o intelecto, isso daí trata-se de uma teoria do conhecimento, que se chama gnosiologia, ou mais modernamente epistemologia. E do outro lado é a ontologia, enquanto o eidos é sensível, o eidos é inteligível. Então, vai aparecer aqui um acordo Platão-Aristóteles. É o momento em que eles têm um acordo, a plenitude do acordo, os dois. A ciência, ou melhor dito, o saber, só pode se constituir se o ser tiver estabilidade. Só há possibilidade de o saber se constituir se o ser tiver estabilidade. Você, então, tem uma facilidade aqui. Você se volta para a divisão que ele fez do ser e verifica qual dos dois tem estabilidade. Tem estabilidade é inteligível. Entendido? Então, é o inteligível a parte do ser que tem estabilidade. Então, para Platão e para Aristóteles, o saber é possível. O saber é possível porque há estabilidade no ser. Mas essa estabilidade estaria no inteligível, certo? Então, o ser inteligível é apreendido pela inteligibilidade, é o que Platão chama de noética. A noética. A noética é uma coisa muito importante de saber agora, porque esse ser inteligível, ele é uma ideia. Ele é uma ideia. E vejam que coisa interessante. A ideia está surgindo como objeto de saber, como aquilo que tem estabilidade, mas também como aquilo que está fora da razão. A ideia, nos gregos, não está na razão. Isso daí é fundamental para a obra de beleza. Fundamental. Ou seja, os gregos, no caso Platão, né? No caso Platão, a apreensão do ser estável, que é a ideia, ou eidos, né? Tanto faz, ideias ou eidos, é feita pela contemplação. Contemplação, o que implica em dizer que a razão platônica tem o poder de contemplar as ideias. Ela tem um olhar. Há um olhar. Esse olhar chama-se olhar noético, né? É o poder contemplativo que ela tem. Para ficar mais claro para vocês, essa ideia que está fora da razão nos gregos, nos alemães ela está dentro da razão. Por isso os alemães não trabalham com contemplação. Vão marcar para não trabalhar isso. Os alemães trabalham com reflexão. Então nós temos contemplação nos gregos e reflexão nos alemães, porque a ideia no Platão está fora, a ideia no alemão está dentro da razão. Mas os alemães muito mais tarde. Claro, no século XVIII, XIX. Então, você falou quer dizer, toda a tradição virá toda uma tradição seguindo Platão. E isso, quando chega ali, muda para a reflexão. Vocês vão ver o que beleza a dizer sobre a reflexão e a contemplação. É fantástico o que vai aparecer. É de uma coisa surpreendente que vai surgir para nós. Então nós temos aqui, basicamente, a estabilidade do ser, Essa estabilidade do ser pressupõe uma razão que contempla, certo? E esse ser inteligível, ele é transcendente, ele está acima da matéria. Ele está acima da matéria. Eu vou usar assim: o que estiver dentro da matéria, eu chamo de imanente. O que estiver acima da matéria, eu chamo de transcendente. Está bem assim? Se estiver acima da matéria, eu chamo de transcendente. O que estiver abaixo da matéria, estiver dentro da matéria, eu chamo de imanente. Agora, o Deleuze vai dizer, nós não vamos saber já por quê, que o veneno da filosofia é a transcendência. A afirmação deleuziana. Agora, há um fenômeno estranho, que esse texto vai esclarecer para vocês, ou pelo menos vai chamar a atenção para vocês. A filosofia não nasceu no Oriente. A filosofia nasce na cidade grega.
ela nasce na cidade grega. Mas os orientais, com os fenômenos religiosos deles, eles trabalham com uma transcendência, que eu vou mostrar a vocês. Há uma transcendência no Oriente para explicar a formação do saber. O que a filosofia tem que fazer é desmanchar a transcendência oriental. E isso vai acontecer. Eles desmancham a transcendência, até confuso o que eu vou dizer, eles desmancham a transcendência oriental, Platão desmancha, mas inventa uma nova transcendência. Essa nova transcendência que Platão vai inventar, nós vamos passar a chamar de transcendência na imanência. E isso eu vou explicar para vocês mais tarde por que isso está surgindo. Olha, se nós tivermos condição de estudar esse curso, nós fizemos um trabalho, se vocês seguirem junto comigo no trabalho, vai ser um trabalho muito bonito, muito rico, muito difícil, eu considero ele difícil, mas eu acredito que vai ser um trabalho muito bonito. Por exemplo, Deleuze agora disse para nós que a transcendência, segundo ele, é o veneno da filosofia. Mas essa transcendência platônica, a partir do século XVII, nos investigadores de filosofia, a partir do cristianismo nos historiadores, essa transcendência platônica vai desaparecer. Porque a partir do século XVII, a filosofia vai se centrar na consciência, com Descartes, Kant e Husserl. Mas acontece que a consciência seria, para Deleuze, a nova transcendência. A nova transcendência. Descartes, Kant e Husserl. Nós vamos trabalhar radicalmente nesses textos. Descartes, Kant e Husserl, que seriam os filósofos da consciência, e exatamente a consciência substituiria a transcendência grega. Agora, vamos estudar essa transcendência grega. Vamos compreender essa transcendência grega. De uma maneira bem fácil de se entender isso, viu? Eu vou usar quatro nomes, e vou pedir a vocês para a gente ir junto. Ir junto nesse caminho, tá? Eu vou usar eikasia. Escreve com K. Eikasia, escreve com K. Eikasia igual a sombras, reflexos e imagens. A eikasia é o primeiro elemento da seção abaixo da linha. A eikasia é uma prática, a eikasia da ordem ontológica, né? Porque imagens, sombras e reflexos. A imagem, as sombras e os reflexos são apreendidos pela percepção ou ilusão. Ou seja, nós, os humanos, ou qualquer ser que apareça nesse universo, está necessariamente envolvido na ilusão ecástica. A eikasia é real, ela está aí, e nós somos envolvidos necessariamente por ela. Então, há uma ilusão essencial no universo sensível. Vocês entenderam? Que são as sombras, os reflexos e as imagens. É muito fácil. Você vê, por exemplo, o Jorge Luiz Borges, nunca disse isso, ele é um trabalhador da eikasia. São os desdobramentos dos espelhos, são as sombras, os reflexos. Ou você encontra o céu numa poça d'água. Então esse mundo se duplica, se multiplica, se repete, se desdobra o tempo inteiro, e esse fenômeno é um fenômeno eicástico, é um fenômeno da eikasia, que é a ilusão que percorre esse mundo. Entenderam bem? Isso seria o primeiro componente da linha. Né? O segundo é a pistis. A pistis pode ser também chamada de crença. É o Platão dizendo o segundo elemento da linha, que seria os objetos técnicos e os seres vivos. Os objetos técnicos e os seres vivos. Que são exatamente as coisas, né? Fundamentalmente as coisas que estão aqui nesse mundo sensível, porque tanto os objetos da eicástica como os objetos da pistis são apreendidos pela sensibilidade. Conseguiram entender isso aqui? O que você falou da crença?
esse exercício de tá? E mais acima da dianoia, a noesis, o nous. Então nós teríamos na dianoia e no nous, os objetos inteligíveis, e na pistes e na eicástica, os objetos sensíveis. Platão distribuiu muito assim. É até fácil, né, a gente conseguir entender. Então, o elemento acima da linha, por mais irritação que possa provocar em vocês, por mais que pareça que não tem importância, nós vamos ter que estudar eles. Por exemplo, na dianoia, o que ocorre com o platonismo é que ele constrói saberes partindo de hipóteses. Ele constrói uma hipótese. A hipótese que Platão constrói na dianoia é para, através de uma hipótese, ele chegar a uma conclusão. Você faz uma hipótese, todos os homens são mortais. É uma hipótese, tá certo? Sócrates é um homem. Logo, Sócrates é mortal. Você fez uma hipótese e com essa hipótese você chegou a uma conclusão. Isto é um fenômeno da dianoia. Marcam isso? Aí, pela hipótese ser levado a uma conclusão. Por quê? Quando for para o nous, for para a noética, a hipótese vai nos conduzir para um princípio anipotético. Como se escreve? Anipotético como se escreve. Ou seja, o princípio anipotético é que na hipótese do nous você não vai a uma conclusão, você chega a um princípio. A um princípio que será um princípio regedor do saber. Não sei se vocês entenderam bem. É porque a questão do nous não é chegar a conclusões, é chegar a princípios. Princípios que serão os organizadores do saber. Nesse momento basta para mim vocês saberem que a hipótese tem dois caminhos. Ou ela vai para uma conclusão, ou ela vai para um princípio que eu estou chamando de anipotético. Depois eu vou explicar porque o anipotético é o incondicionado. Vocês têm que esperar um pouco para entender isso. Nesse instante eu estou fazendo somente a distribuição, e o mais interessante seria quanto mais vocês perguntassem, melhor, porque essa distribuição depois é que eu vou preenchê-la. Vou preenchê-la para vocês compreenderem como é que constitui-se um sistema de saber e como que os históricos, porque é essa a questão de beleza, vão romper com esse sistema de saber. Vão romper com o que se chama a tradição metafísica e a introdução do transcendental. Então, no Platão, a linha tem quatro termos, e no sentido horizontal, 2 termos ficam abaixo da linha e 2 termos ficam acima da linha. Tudo que estiver acima da linha é inteligível. Ou seja, tanto a dianoia quanto o nous são da ordem da inteligibilidade. E o que estiver abaixo da linha é da ordem da sensibilidade. Eis o momento principal. Eu vou me servir aqui. Pode ser que algum francês ou algum inglês, o inglês não faz isso, algum francês desse momento esteja fazendo de uma maneira diferente. Eu vou usar a tradução do Leon Robin, famoso trabalho do Leon Robin, em que ele vai pegar o que está debaixo da linha, vai pegar o que está debaixo da linha e vai dizer: aquilo que está debaixo da linha se submete àquilo que está acima da linha. E na hora que há essa submissão do que está debaixo ao que está acima, o que está debaixo passa a se chamar cópia. Literalmente isso. Então o mundo das cópias, você está entendendo bem? O mundo das cópias é o mundo debaixo da linha, que se submete ao que está acima da linha. Tá? Mas nem tudo se submete. Aquilo que não se submete chama-se a díade ilimitada. Então nós teremos a cópia e a díade ilimitada que não se submete ao que está acima da linha.
Dia? Pode você pode. Há quem usa dia data. Eu não sei se em português como é que seria melhor essa tradução, talvez seja até dia data, seja melhor. Viu? Dia de 2. Viu? Dia da ilimitada. Você já vai compreender o que é dia da ilimitada. Então nós teríamos. Um sinônimo de celular. Não. A dia ilimitada é um sinônimo de dois caminhos ao mesmo tempo. Dois caminhos ao mesmo tempo. Então nós teríamos debaixo da linha, o que se submete, é de uma importância vital no começo, o que se submete ao que está acima da linha, e tudo aquilo que se submete ao que está acima da linha, ganha de imediatamente limites. Tornou-se própria no limites. São limites provisórios, mas ganha limites. Não sei se vocês entenderam. E o que não se submete, é ilimitado. Então nós teríamos, debaixo da linha, o limitado e o ilimitado. Isso aqui é fantástico, porque apareceu no platonismo uma coisa que ninguém vê. Uma dualidade debaixo da linha. Porque geralmente só se trabalha com a dualidade, debaixo da linha e acima da linha. Aqui apareceu uma dualidade debaixo da linha. É a dualidade do limite e do ilimitado. Sabendo-se que o limite só é possível ser construído se o debaixo da linha estiver submetido ao acima da linha. Certo? Como o saber pressupõe a estabilidade, o que está acima da linha é limitado. O que está acima da linha é limitado. Como é que está indo? Hein? Está bem assim, Luiz? Então, o que está acima da linha, limitado. Agora, esse limite do que está acima da linha é um limite permanente, e o limite do que está debaixo da linha é um limite provisório. Então nós temos um limite provisório e o limite permanente. O saber se dá pelo contato com o limite permanente. Do outro lado, debaixo da linha nós temos a dívida ilimitada. Então tem o ilimitado do outro lado. Né? Entenderam aqui? Tá? Vou fazer um jogo aqui um pouco louco. Pode ser até só para vocês entenderem. Depois eu modifico um pouquinho a linguagem, mas eu acho que é definitivo isso mesmo. Vamos dizer que os estoques pegam isso. Pegaram isso, os estoques pegaram isso. E desmancha a linha. Desmancha a linha. E os estoques vão considerar o ilimitado. Não tem ilimitado no Platão? O ilimitado não está debaixo da linha? Não tem o nus que está em cima da linha? O nus tem uma correspondência ontológica. Qual é a correspondência ontológica do nus? Não lembro mais, eu expliquei. De um lado a teoria do conhecimento, o intelecto e a sensibilidade. Do outro lado o ontológico. A ideia, que é a ideia inteligível, e a ideia insensível. Então o correspondente ontológico do luz é a ideia, de Platão. É a ideia. O que os estoicos fazem? Misturam a ideia com a díade ilimitada, é a mesma coisa. É muito difícil, né? Os estoicos pegam a ideia e botam junto com a díade ilimitada. Então eles tiram a ideia do campo do limite e lançam a ideia para o campo ilimitado. Aí você mostra. Uma complicação incrível, porque a ideia foi para o plano ilimitado. Certo? Então, quando você falar em idealidade platônica, você tem a ideia limitada. Quando você falar em idealidade estoica, você tem a ideia ilimitada. A ideia para eles é do plano ilimitado. Então, os estoicos, o que eles estão basicamente fazendo é desmanchando a linha,
dizendo que o ilimitado e a ideia é a mesma coisa, e a pistes, eu não sei se vocês notaram, que a pistes eu construí com que quais objetos eu construí na pistes? Seres vivos. A pistes é o lugar dos corpos. É o lugar dos corpos, eles não têm. Então, para os estoicos, ao invés de ter esses 4 elementos, são 2. São 2 elementos. Os corpos e o ilimitado. Essas ideias dos estoicos não são mais fortes. Não. Mas são limitadas. Ilimitado. Não tem mais forma, não. Não vai se aproximar do sobrinho. Elas são ilimitadas. Então nós vamos dizer assim como o Deleuze diz. O Deleuze diz de uma maneira um pouco diferente de mim, né? Porque é evidente, né? Ele diz assim. Ele diz que no Platão tinha 2 dimensões. Ele tinha das coisas limitadas e medidas. Agora vamos ver aqui onde é que estão as coisas limitadas e medidas. Que é a aula que eu dei. Não só na pista, mas também nas ideias. Platão. As permanentes e as temporárias. Ele diz aqui, quer sejam permanentes ou temporárias. Então, se nós usarmos o diagrama da linha é um nome que eu uso um pouco forçado. O nome verdadeiro é linha, né? Você tem o limitado e medido permanente, o limitado e medido temporário. Vocês entenderam a noção de temporário? Porque aqui tudo que está aqui é temporário. Essa cadeira vai se desfazer. Tá certo? E então as qualidades fixas podem ser permanentes ou temporárias. Estou lendo na primeira série de paradoxos do Puro Dever. Isso no Platão, né? O Deleuze, que é no vários sentidos. E em segundo lugar, o Platão está falando do que eu chamei de eicástica e de dia da infinita. A dia da infinita. Então, o que vai aparecer aqui de muito interessante é que o permanente ou o tempo. Está indo bem? O permanente ou o temporário, permanente vai ficar muito claro. É aquilo que está no presente. Está sempre no presente, é sempre aquilo. O tempo, a dimensão do tempo que você aplica ao permanente ou ao temporário é o presente. Agora, o tempo que você aplica a dia da infinita ou ilimitado é o passado e o futuro. O que você vai falar disso? O limitado se associa ao presente. Se associa ao presente. Ao passado. E diz aqui assim. E isso vai ficar muito claro para nós. No sensível, mas também no campo inteligível. Olha, é um presente eterno. Que não muda nunca, que é sempre a mesma coisa. Isso aqui vai dar uma coisa muito bonita. Presta atenção. Lá nas ideias, presta atenção que coisa interessante. No mundo das ideias platônicas, qual é o mundo das ideias platônicas? O mundo luz? Não é isso? Você está indo bem? No mundo das ideias platônicas, as ideias são estáveis. São presentes eternos. Elas são presentes eternos. Tá certo? São presentes eternos. Quer dizer, elas não mudam. Elas não mudam. Vocês entenderam aqui? Vocês juram que entenderam? Tá? Mas acontece uma coisa interessantíssima. Porque nós, os sujeitos humanos, somos seres que habitamos no mundo sensível. Nós habitamos no mundo sensível. E no mundo sensível, nós não observamos essas ideias. Nós não temos contato com essas ideias. A única maneira de nós entrarmos em contato com essas ideias é por um processo chamado anamnesis, chamado reminiscência. O que leva a mostrar que essas ideias, elas são presentes eternos, mas elas estão no passado. Eu não sei se vocês entendem. Não sei, não entenderam. Anamnese é o contato com as ideias. a Anamnese quer dizer reminiscência. O que significa que essas ideias, elas são eternas, são estáveis, mas elas não estão no presente, elas estão no passado. Olha a proximidade com Bergson. Elas estão, vocês entenderam? Elas estão no passado. Então, Platão,
ela vai dizer, essas ideias, elas são o ser no passado. Ser no passado. O Platão vai mudar isso para ser do passado. Ele vai fazer um jogo para mudar. Ele descobre e muda. Isso que, hein? Platão? Ser no passado. Ser do passado. É isso que o Platão vai fazer. Ele vai mudar para poder fazer um... Não, ele vai fazer uma mudança, não dá para vocês compreenderem agora, mas o que eu quero que vocês compreendam é que essas ideias, elas são presentes eternas, mas elas estão no passado. Porque elas só são apreensíveis pela reminiscência, não tem jeito de entender elas. Você só apreende pela reminiscência. Por isso que o Platão, ao introduzir a categoria de reminiscência, ele introduz o tempo. É uma categoria fantástica no platonismo, porque o saber pressupõe o tempo. Ficou difícil demais? Simultaneamente. Eu só quero isso que vocês entendam. O homem aqui... Mas ele vai romper, vai cair. É exatamente aí que nós vamos poder entender o Dermes. O confronto com Dermes e com Platão, o confronto do Proust com Platão, nós vamos passar a entender esses autores difíceis. Porque o que Platão está fazendo é a constituição do saber. O saber pressupõe a ideia estável. Essa ideia estável não se modifica, mas ela não é apreendida pela sensibilidade. Ela é apreendida pela noesis, pela alma pura. E essa alma apreende isso porque ela entra em contato com o passado. É pela reminiscência. Então, o problema da reminiscência em Platão é de uma ordem fundamental para se constituir a estrutura do saber ocidental. O que vocês acharam disso aí? Eu volto nisso aí. Foi bem aqui? Eu vi isso aí. Está bem. Quando nós chegarmos nos estoicos, o quê? Quando chegarmos nos estoicos, a ideia platônica que pertencia ao mundo inteligível, que era estável, a ideia para os estoicos vai se misturar com a díade. Então, evidentemente, a ideia para os estoicos, ao invés de ter a marca do presente, ela tem a marca do passado e do futuro. Acho que está muito difícil. Deixa de ser estável. Ela perde a estabilidade. É isso que ele vai falar. Mas aqui acontece uma coisa também muito importante, que é uma questão que vocês têm que começar a dominar, porque, preste atenção, eu digo, vocês, faz uma reflexãozinha assim de 5 minutos, que vocês nunca mais se esquecem. As ideias em Platão são causais. Elas causam os limites dos corpos cá embaixo. Quando se fala em causa, está se falando simultaneamente em força. Causa e força é a mesma coisa. Então, as ideias platônicas são causais, logo elas são forças. As ideias estoicas não têm força nenhuma. Elas não são causais, elas são efeito. Porque para os estoicos, só quem tem força são os corpos. Vê se vocês entenderam. Os corpos é que estão no regime das causas, enquanto que os corpos em Platão estão no regime dos efeitos, submetido às forças das ideias. E aqui houve uma inversão. Os corpos é que se tornam causa, as ideias se tornam efeitos. Vocês entenderam isso? Então, a modificação estoica é que é corpos, causas, forças, ideias, efeito ou impassibilidade. Eu posso dizer para vocês aqui agora que esse mundo das ideias estoicas, que é, como eu coloquei para vocês, mistura-se com o quê? Com a díade, a díade limitada, eu posso chamar isso de superfície metafísica. Chama-se superfície metafísica.
Isso é a fundação do materialismo, né? Não é só o materialismo, como se diz materialismo no sentido vulgar. Não, porque aqui está aparecendo uma superfície metafísica. Como criador de efeito. Sim. O que está sendo feito aqui é um plano de imanência, não é um materialismo, é um plano de imanência. Você não precisa de alturas. É isso que está sendo feito. E a superfície metafísica? Essa superfície metafísica, se vocês me ajudarem aqui, nós temos já um polo de trabalho. A superfície metafísica é o objeto da filosofia. Os corpos é o objeto da ciência. Se vocês agora aqui, nós temos tudo para trabalhar. Você vai trabalhar na filosofia, já tem o objeto da superfície metafísica. Você vai trabalhar na ciência, são os corpos. Então os estoicos aqui vão ser fantásticos. Fantásticos. Eles chegam para o corpo, diz os corpos, são tensões, substâncias, qualidades e quantidades, ação e paixão. Então o corpo para ele, o corpo para os estoicos, é onde estão todos os movimentos, todas as forças estão nos corpos. Enquanto que na superfície metafísica é que seria o objeto da filosofia. Atenção para esse nome superfície metafísica. Está indo bem? Quando os estoicos colocam as ideias e misturam as ideias com a dia delimitada, e isso passa a se chamar superfície metafísica, eu posso colocar outro nome nisso aqui também. Transcendental. Viu? E dizer que a posição estoica é o rompimento com a velha metafísica. Eles rompem com a velha metafísica. O que é a velha metafísica? A posição platônica. A posição platônica das alturas. Então, para Platão, existe um objeto da filosofia? Existe. As essências metafísicas. Existe. As ideias para Platão são objeto metafísico. Agora, nos estoicos está nitidamente distribuído o mundo da ciência e o mundo da filosofia. Nitidamente distribuído. Não sei se ficou claro. Eu já vou dar uma lidinha para vocês. Mas continua ainda com os estoicos, essa dicotomia de separar as coisas. Não, mas acontece que já... Qual que é a diferença? Dos Houve alguma dois, diferença. causas e efeitos. Uma inversão. Não foi só inversão. Foi muito mais do que isso. Veja bem. Preste atenção. Preste atenção no que eu disse. O mundo dos corpos, os estoicos, é o mundo das causas. O mundo das ideias é o mundo dos efeitos. Você sabe o que os estoicos estão dizendo? No mundo dos corpos não há efeito, só há causa. Isso aqui é um choque. Você não tem efeito no mundo dos corpos. O mundo dos corpos é constituído de dois componentes, as ações e as paixões. Mas tanto as ações quanto as paixões são causais. São causais. Você não tem efeito nos corpos, você só tem causa. Você só tem causa. Os estoicos fazem o corte mais extraordinário da história do pensamento. Eles separam os efeitos das causas, botam os efeitos na superfície metafísica e as causas nos corpos. Isso nunca tinha acontecido com ninguém, porque todas as filosofias botam a causa e efeito na mesma dimensão. Eles botaram causa e efeito em duas dimensões diferentes. Os efeitos nas dimensões do sentido, da díada, das ideias, e as causas estão no regime dos corpos. Ficou difícil, eu falei? Ficou, né? Nem muito. Nós temos que fazer um força, todos nós temos que fazer. Os corpos não são causas das ideias. São. Eles são causas e as ideias são os efeitos. As ideias são os efeitos. Agora, no mundo dos corpos, você vai encontrar o mundo dos corpos. Ação. Olha o que ele diz aqui do mundo dos corpos, como você está diante de uma coisa inteiramente nova. Os corpos têm tensões, qualidades físicas, relações, ações e paixões, estados de coisas, misturas. Então, nos corpos é que existe esse movimento de causa. Eles se misturam, eles têm ação e paixão. Tudo isso é no mundo dos corpos. Agora, no mundo dos efeitos, não há mais causa. Não há mais causa. Não há corpos no mundo dos efeitos. Não há corpos. É muito difícil inicialmente entender isso. As ideias não guardam nenhuma relação. As ideias não guardam nenhuma relação entre si. Elas têm uma relação causal, que os estoicos chamam de quase causa, né? Elas têm uma relação. Há uma relação, mas o problema aqui ainda não é esse, o problema é o corte que está sendo feito. Primeira vez que está sendo feito esse corte. Você, em vez de dizer que o incorporal é causa, o incorporal não é mais causa, o incorporal é efeito.
Então os estoicos estão fazendo uma separação radical. Você tem. Eu vou voltar um pouco para explicar melhor então o que está dando problema. Se nós pegarmos a linha, no livro 6, 510a, até o final do livro 6, vocês têm o livro 6? Do livro 6 da República, de 510 ou 509, agora não estou lembrado, acho que é 509. 509d, até o fim do livro, vai explicar o que é nous, dianoia, pistis e eicasia. O que é o eidos, o objeto matemático, o corpo e as sombras. Vai explicar. Se vocês se aplicarem a linha, a gente entende todo o procedimento. Aplica-se a linha para entender o procedimento correto. Depois eu aplico a caverna, fecha. Aí a gente fecha, a gente pode passar por Crates, pode passar por Fileno. Mas a aplicação à linha é para se entender. O que eu estou dizendo para vocês é que tem um elemento de Platão que se chama eicasia. A eicasia é o delírio absoluto. É só você olhar. Entendeu? Reflexos, sombras, imagens. Isso existe nesse mundo aqui, infelizmente existe, a ilusão, infelizmente, né? Existe. Está aí nesse mundo. E o que os históricos vão fazer é pegar a ideia que estava lá num plano inteligível, com uma completa estabilidade, ele joga a ideia para cá. Nesse mesmo mundo. Nesse mesmo mundo. As ideias se tornam ilimitadas. Elas se tornam essa superfície metafísica. São essas ideias. Então essas ideias, que são agora, que perderam aquele projeto inicial do Platão, elas se tornam ilimitadas. Então o pensamento agora vai lidar com essas ideias. Quais são essas ideias para os históricos, as ideias fundamentais para os históricos? Olha, a ideia fundamental que nós temos para os históricos é o tempo. O Platão já é o bem. Não, aqui não é isso. Não é o bem, a questão ainda não está aí, Narciso. A questão, eu coloquei para vocês, acho que não foi bem compreendido, eu coloquei que essas ideias platônicas, elas são estáveis. Elas sendo estáveis, elas têm limites permanentes. Elas têm limites permanentes, por isso eu chamei elas de presente eterno. Mas acontece que para haver apreensão dessas ideias, você não pode apreender enquanto um sujeito vivo. Somente a alma apreende elas. E a alma apreende essas ideias pela reminiscência. Por isso essas ideias estão no passado. Isso não é um discurso sem importância, é um discurso fundamental para se entender. É que a reminiscência é um instrumento de apreensão dessas ideias. É pela reminiscência que você vai aprender essas ideias. Quais são as ideias? As ideias platônicas? As essências metafísicas. As essências metafísicas, o que é uma essência metafísica? É quando você diz que a ideia de Platão, nos históricos, ela sai do plano permanente para o ilimitado, o ilimitado e o permanente. Essas ideias que assumem se tornam superfície metafísica, que ideias fundamentalmente são essas? O que você tem que colocar é o seguinte, Narciso, fazendo um jogo de inteira facilitação. Inteira facilitação. Há um instrumento do saber, em português, chamado definição. A definição é uma coisa que nós, quando queremos montar o saber, nós utilizamos muito. Por exemplo, você chega para mim e fala sobre um determinado objeto. Vamos dizer, o objeto A, você vira para mim e diz assim, o objeto A, etc, etc. Aí eu viro para você e diz, ô Narciso, já que eu não sei o que é o objeto A, quer me fazer o favor de me definir o objeto A para eu poder entender o que você está falando? Então, quando eu te peço isso, eu estou te pedindo uma prática platônica aristotélica. Eu estou pedindo a você que você fale de um objeto que presumivelmente tem limites. Não sei se está claro isso. E todo objeto que tem limites, você me apresenta ele por definição. Você define ele e me apresenta ele. Entendeu? Aí eu peço, me defina o objeto lá. O que você faz? Você vai dar a definição daquele objeto, aí eu já sei que você vai falar sobre aquele objeto que você me deu a definição. Então, essa definição, ela tem origem na estabilidade do objeto do saber. Se você abandona a estabilidade do objeto do saber, você tem que abandonar a definição. Você tem que trabalhar a formação do saber com outros instrumentos. Não sei se está claro. Outros instrumentos, a definição já não serve mais.
Porque definir é dar limites. É dar limites. Você agora tem diante de você um componente do saber que ele não se fundamenta na limitação. Ele é ilimitado. Você vê que é exatamente isso que o Platão está dizendo, que se o saber fosse constituir-se pelo ilimitado, ele nunca se constituiria. Responder, por isso que é o tempo, que é em duas direções. No caso é. Tem vazio também. Mas tem uma série de coisas. Há uma série de coisas que essa superfície metafísica, na qual nós já vamos entrar nela. Mas a definição é um instrumento claro do saber, ele é bem perceptível. Tirando esse instrumento, não considerando os objetos nessa estabilidade, todo instrumento tem É isso que essa eu vou função pesquisar. é uma coisa assim palpável. Parece que escapa tudo. Né? Uma coisa Parece que limitada. escapa tudo. Mas não é melhor você dizer também, que no momento, preste atenção, Não de você, não. preste atenção, Guilherme, no momento em que o Platão está dizendo que o objeto do saber é necessariamente um objeto estável, que pode ser definido, ele não está tirando do campo do saber o infinito? Ou ilimitado? Ele está fazendo isso. É isso que ele está fazendo. Então, o que eu estou dizendo para vocês é que os estoicos, ao invés de seguir Platão, eles colocam o ilimitado no infinito no campo do saber. Ele não trabalha com definições, com instrumentos assim, de Clássico, extração do não. conhecimento. Você olhando aquele livro, você está Definir, Olha, eu vou ter que melhorar um pouco isso para compreensão melhor. Definimos. A forma, então, está no campo dos corpos. Os estoicos pensam nos corpos corporizados? Mas penso, mas a sua questão não vai dar uma resposta precisa. Por quê? Porque se de um lado, a pergunta dela, de um lado, os estoicos pegaram as ideias e jogaram para o campo limitado, e o Platão, que tinha constituído as ideias como objeto do pensamento, e de um outro lado, as essências como modelo dos corpos, então você veja que coisa interessante. Você faz uma definição matemática, vamos fazer uma definição matemática. O quadrado é um corpo de 4 lados iguais. De imediato você vai encontrar uma série indefinida de seres. Todos aqueles seres que reproduzirem essa definição. Mas acontece que no campo platônico a essência está separada dos corpos. Nos estoicos, as essências penetram no corpo. Desaparece a essência universal e gera-se a essência singular. Cada corpo tem uma essência própria. É a chamada essência singular afirmativa. Então, essas essências é a potência da construção, da formalização do corpo. Você, em vez de procurar a semelhança como fundamento do saber, porque é evidente que o Platão, ao construir um modelo, ele procura nos corpos a semelhança para se aproximar daquele modelo. No momento que a essência deixa de ser universal, está lá em cima e passa a pertencer a cada corpo, o elemento fundamental do pensamento é a diferença. Não sei se foi claro. É a diferença. Então, um deslocamento fundamental do corpo. Então, o que a gente vai entender, eu não penetrei nos corpos históricos ainda, mas todo corpo histórico tem uma essência singular. É muito parecido com o Spinoza. Todo corpo tem sua essência. E essa essência é o germe. Diz-se assim, que o modelo estoico é biológico, o modelo platônico é matemático. É geométrico. Não sei se foi bem aqui. Modelo biológico e modelo geométrico do pensamento. Então, evidentemente, no mundo dos estoicos, a definição é implícita. Você já não tem mais o modelo clássico. Talvez, Eliane, o que esteja precisando nessa aula é uma maior certeza daquilo que eu estou dizendo, desse acordo platônico-aristotélico. Porque esse acordo platônico-aristotélico é isso que eu quero. Eu vou trazer uma coisa mais forte para vocês ouvirem, mas um acordo platônico-aristotélico é que o objeto do saber é necessariamente estável. É esse o grande acordo. Ele tem que ser estável, senão não é saber possível. Se não houver estabilidade no objeto, não é saber. Ora, nós estamos num mundo do tempo.
em que tudo passa, em que tudo se dissolve, não é verdade? Para eles encontrarem um objeto estável, o que eles vão precisar fazer? Definir. O mais grave do que isso, eles vão criar um universo fora daqui, porque aqui não tem estabilidade. Você não encontra estabilidade nesse mundo. Aqui a variação, a mudança é permanente. Então eles vão criar um mundo fora desse daqui, porque Platão não é imbecil, é um gênio, Aristóteles não é imbecil. É evidente que esse mundo que está aqui, eles têm um acordo. Esse mundo nosso é governado pelo fluxo heraclítico. É o ponto de partida platônico. Diz, esse aqui é o fluxo heraclítico. O saber se constitui no fluxo heraclítico? Não. De jeito nenhum. Então é necessário a produção de um objeto estável. Esse objeto estável é a razão, o princípio, o fundamento da teoria das ideias. É isso. É isso que ele faz. Tá bom? Vocês podem fazer essa linha que eu estou puxando para vocês, que Platão parte de uma questão definitiva para ele, que o mundo em que nós vivemos é o fluxo heraclítico. Agora, atenção. Atenção. Os estoicos não. Então não é de fluxo heraclítico, não. É diferente. É diferente. A questão dos estoicos é a compreensão de um corpo, que é a melhor maneira de nós entendermos o corpo estoico. Eu acredito que a ciência moderna só trabalha com esse corpo. Esse corpo estoico, vamos comparar o corpo estoico ao corpo aristotélico e de alguma maneira ao corpo platônico, para vocês entenderem. Como é que se processa, qual é o procedimento exatamente que existe, né? O corpo estoico é o corpo das tensões, das qualidades, das quantidades, e aí a guia melhor para se entender é uma confrontação com as categorias aristotélicas. Então, isso que eu estou dizendo, é uma aula altamente filosófica, não tem jeito. Se vocês acharem que não dá jeito, realmente eu não vou recuar, eu vou trabalhar literalmente, filosoficamente com vocês, filosoficamente, gravemente. Claro, eu vou ter uma responsabilidade de fazer vocês compreenderem, uma permanente responsabilidade de fazer vocês compreenderem, mas não recuo para diminuição de aula. Isso eu não faço. Não faço nada. Não há mais por que fazer isso. Pode voltar? Pode não, Platão. O Platão reconhece o fluxo heraclítico. Definitivo. Aí, nesse mundo, não se pode chegar a saber nada. Então, é o mundo da doxa. Tá. Aí os estoicos vão e colocam as ideias no ilimitado, no infinito, na impermanência. Também, aí você diz, mas eles não trabalham com o fluxo heraclítico. Quer dizer, esse mundo da impermanência não é o mesmo que o fluxo. Não tem nada a ver. Fala sobre isso. Você acha que já dá para passar alguma coisa aí? Você não acha melhor a gente fazer uma montagem bem grave, bem coerente, bem compreensiva do que é o fluxo heraclítico primeiro? Mas não tem que ter esse fluxo heraclítico bem claro para nós? Porque quando eu digo fluxo heraclítico, há duas implicações aí. É que Platão acabou de aceitar uma proposição feita pelo pré-socrático. E o pré-socrático não está na cidade grega, ele é meio oriental. Platão aceitou aquilo. Ou seja, a pré-socrática investiu no saber platônico, com Heráclito. Ou seja, transformando esse nosso mundo nesse fluxo permanente, e a necessidade da construção, né, da teoria das ideias, que é o objeto estável. Não é a questão estoica, por uma razão muito simples. Nesse momento eu não posso explicar mais do que isso, porque os corpos estoicos, aí vem a surpresa mais incrível, os corpos estoicos estão no presente. É quase que um choque, porque o que estava no presente para o Platão é mais ideias. Nos estoicos, são os corpos. É uma mudança radical. Que eu não vou apresentar para vocês terem a compreensão sem ter a compreensão platônica aristotélica. É muito difícil. Por quê? Porque a tradição de todos nós é platônica aristotélica. Todos. Presente no platônico é a estabilidade, no caso da estabilidade dos estoicos. É a mistura dos corpos, mas é o que eles chamam de presente vivo. Olha, essas posições que estão aparecendo aqui, eu vou fazer um pequeno corte, dentro de um certo limite. Eu sei que alguns alunos aqui que estudam comigo em outro lugar vão ter maior compreensão disso,
é isso que gera as famosas sínteses do tempo do Deleuze. As sínteses do tempo estão aí, estão dadas aí. Porque o corpo enquanto tal, ele tem uma estrutura no universo histórico, ele tem uma estrutura inteiramente original. Inteiramente original. E eu já tentei dar isso para você, vamos retornar outra vez, porque quando você pega, mudei de Platão para Aristóteles, quando você pega Aristóteles, o Aristóteles é o filósofo do ser. É o filósofo do ser. Certo? Então, para Aristóteles, o ser se divide em quê? Substância e acidente. É isso que o ser se divide. Você tem a substância e você tem o acidente. E além da substância e do acidente, você tem o ser de razão, que é a representação que você faz do ser, substância e acidente. É isso o mundo aristotélico. É o mundo do ser. Quando você passa para os estoicos fazem uma surpresa. Eles pegam aquele mundo do ser aristotélico, de uma certa maneira mantém, modifica ali dentro, e constrói ao lado do mundo do ser, o mundo do extra-ser. Eles constroem o mundo do extra-ser. Esse mundo do extra-ser é exatamente o mundo das ideias incorporais e da díade infinita. Então, a grande diferença estoica do Aristóteles, o Aristóteles nunca entendeu. Porque o Aristóteles considera que o extra-ser estoico é a representação. Ele não consegue entender. Então, a grande diferença dos estoicos do Aristóteles é que os estoicos vão introduzir o ser e o extra-ser. E o extra-ser é a díade infinita transformada em ideia. É a superfície metafísica. É a tal superfície metafísica. E é isso que se chama acontecimento. É isso que nós vamos trabalhar gravemente. Gravemente, porque vou fazer uma pequena pausa e mostrar uma coisa para vocês. Uma coisa assim, que eu não sei se dará certo. Nós vamos encontrar uma tradição de filosofia, acontecimentos na ordem da filosofia, por exemplo, no século XVII, com a Revolução Científica. O século XVII é uma marca imensa na história do pensamento, porque a matemática vai se associar à investigação da matéria. Isso não acontecia. Nasce a física matemática, no século XVII. No século XVII é um investimento na matéria, um grande investimento na matéria. Dar conta do mundo físico através da matemática. O século XVIII é uma reviravolta, porque o século XVIII a questão dele já não é mais o mundo físico, é o mundo da vida. É o mundo da vida. Tanto que no século XVIII você vai encontrar pensadores inteiramente preocupados com uma categoria que o século XVII deixa passar, a sensibilidade. O século XVIII todo voltado para a sensibilidade, aí começando a aparecer uma série de autores novos, que considero até menores, como Diac, Diderot, os ideólogos franceses, Mendes de Rand, até que chega no século XIX. E o século XIX é a questão da aperceptibilidade, a questão de haver uma consciência, a questão de haver um eu, ou seja, a física com a atração da matéria, a vida com a sensibilidade da matéria, e a psicologia um eu que se percebe como existente, se percebe como causa de sua própria existência. Eu não sei se foi bem isso para vocês. Foi bem aqui? Esse eu como causalidade da existência. Eu disse que causa é o que mesmo? Força. Um eu força. É isso que vai gerar a segundidade do Peirce. O eu força. É um momento fantástico de aula, não tem como dar essa aula para vocês ainda. É a passagem do código cartesiano para, digamos, o código do Mendes de Rand, o código do Peirce. O eu força, o eu que produz modificação na matéria. Então é o nascimento, isso sim, de um materialismo poderosíssimo que aparece, porque você encontra essas distinções famosas, né? Dualismo, monismo, materialismo, espiritualismo, não tem essas distinções? Dualismo é substância extensa, substância pensante. Verificar que uma tradição da filosofia vai começar a fazer investimentos, que é então aí o caso do aparecimento do Deleuze, um rompimento quase que radical
com uma tradição aristotélica, liberando pensamentos históricos, etc., e a possibilidade de surgimento de coisas inteiramente novas. Eu não tenho mais o que dizer hoje. Eu acho que foi bem, né? Não sei. O que vocês acharam? Eu vou dar um conselho para vocês, um pedido. O diagrama da linha e a caverna. 6 e 7 da República. Isso, eu confesso a vocês, que os livros brasileiros são lamentáveis, né? Se vocês quiserem ler a interpretação heideggeriana da caverna, está naquela publicação francesa, questão 2. É interessante fazer isso, porque o Heidegger vai ligar para a ideia alemã, aí é uma coisa forte para nós, poderosa, mas o meu objetivo é usar até onde eu puder a linha, para confrontar com o movimento histórico e começar a fazer surpresas históricas para vocês já nas próximas aulas. O movimento histórico já na próxima aula introduzir eles. Esse texto do Deleuze aqui, que vocês vão receber, ele é excepcional, porque é a maneira como Deleuze vai entender a experiência da filosofia. Eu queria acrescentar aqui um dado do livro